Um bate-papo com café sobre culpa, arrependimento e paralisia e café, pelo ponto de vista de quem viveu tudo isso e ama café. Falando sobre culpa especificamente. Culpa principal que eu trago e venho trazendo, trouxe na verdade até recentemente, há 3 anos aí mais ou menos, foi a culpa em relação ao término de um relacionamento, tá? Porque eu fiz alguma coisa que eu não deveria. Eu acho que eu deixei de fazer coisas que eu deveria, e não que eu fiz algo péssimo ou coisa do tipo. Não é aquela história típica de quem fez alguma cagada e se arrependeu. É de quem deixou de fazer coisas para manter o relacionamento funcionando. Dentro da perspectiva do relacionamento enquanto ele durou, era um relacionamento dentro de tudo aquilo que poderia ser o melhor possível. Então, a gente tinha uma parceria incrível em tudo, tanto no aspecto parceiro de amizade, quanto no aspecto íntimo do relacionamento, sexual, enfim, tá? A gente tinha uma parceria de pensamento, a gente conversava muito, nunca faltou diálogo no geral. Porém, acho que faltou abertura da minha parte. Eu, historicamente, sempre fui uma pessoa muito fechada e acho que isso foi minando o relacionamento. Tanto é que ele terminou sem briga. Mas o pós-término que eu me senti culpado, porque a pessoa entrou numa. Já vinha entrando, né, no final do relacionamento, numa espiral ruim, né, em relação à depressão e tudo mais. E eu acho que eu contribuí imensamente para que esse quadro fosse tão ruim quanto ele foi posteriormente, principalmente no pós-término, sabe? E aí, durante muito tempo, eu fiquei, putz, se eu não tivesse feito isso, ou se eu tivesse feito isso, eu fosse mais presente nesse aspecto, eu tivesse sido mais parceiro nesse aspecto. Inclusive, sendo bem sincero, se eu tivesse sido mais homem no aspecto do relacionamento, eu não não teria terminado esse relacionamento. Porque é como eu falei, dentro do que era proposto, do que eu enxergo como um relacionamento saudável, do que faz bem, para mim e para outra pessoa, a gente tinha um relacionamento perfeito, entende? A gente valorizava cada pequena coisa do relacionamento. E isso foi algo que, infelizmente, durante 3 anos, desde que o relacionamento terminou, eu venho me culpando por isso, sem parar. O que leva a gente para o segundo aspecto, segundo tema, que é a paralisia barra arrependimento. O que eu quero dizer com isso é, depois desse término, com esse sentimento de culpa que eu venho carregando, eu basicamente me fechei para tudo. Eu o tempo todo ficava pensando, se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse fazer diferente, se eu pudesse, mas cara, eu não posso. Ninguém pode voltar no tempo. E essa é uma realização importante. Por quê? É claro, eu jamais vou chegar na pessoa e falar, não, vamos voltar. Eu acho que, assim, se você não se melhorar, se você não cuidar de você, você vai entrar quebrado novamente em outro relacionamento. Por isso que eu acho que o tempo fora de um relacionamento, por exemplo, você sair de um relacionamento e querer já se enfiar em outro por falta de ter alguém, por uma carência, é a pior coisa que existe. Você vai carregar trauma, você vai entrar quebrado num relacionamento novo. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu não entrei num relacionamento novo, mas assim, eu carreguei durante muito tempo esses traumas, esse sentimento de se eu pudesse fazer diferente, não, e o tempo todo pensando, não, eu quero voltar com essa pessoa, eu quero estar com ela de novo. Pode ser que aconteça futuramente, pode ser que não, mas vai ser em outro momento, no momento em que as coisas estiverem bem para isso. Agora, trazer uma imagem do que era, querer reconstruir exatamente aquilo, não vai acontecer. E essa é a paralisia. Você fica alimentando algo que aconteceu no passado, isso te impede de andar para frente. Isso te impede de seguir em frente, entende?
E aí eu acho que esse misto de arrependimento com essa paralisia, eu carreguei isso por muito tempo, durante 3 anos, basicamente. Então, assim, eu estava no limbo. E isso me paralisa no geral, não só em relação a uma abertura emocional para novos relacionamentos, entende? O que entra muito nos rituais. E um dos rituais que era o que a gente mais gostava de fazer juntos nesse relacionamento era o café. Não necessariamente o café coado, o grão de café. Isso sempre foi importante para mim. Eu apresentei para ela, né, para essa pessoa, o café especial e como eu gosto do café e tudo mais, uma porção de cafeterias. Mas o ritual de café em si era algo extremamente importante pra gente. Tipo, parar no meio da tarde, desacelerar, comprar um bolinho de fubá, fazer um café, comer, curtindo, sem celular, sem nada, só um conversando com o outro. O ir numa cafeteria nova era o nosso rolê. A gente nunca gostou de sair à noite, balada, barzinho, nunca foi nossa vibe, continua não sendo, a minha pelo menos. E então, assim, mesmo algo que eu já tinha antes foi ressignificado dentro do relacionamento, se tornou uma parte presente extremamente importante do nosso relacionamento. E pós o término, o café teve que ser. Eu tive que achar um novo significado mesmo para o café pós-término, porque eu vou admitir, durante um tempo depois do término, tomar café para mim era ruim, porque me lembrava desses momentos de café com ela, entende? E eu acho que, assim, tem certos rituais que você não pode vincular, não uma pessoa, um relacionamento, mas você tem que entender que aquele ritual faz bem para você, e isso é tudo que importa. Então, o café, assim, historicamente, ele é importante para mim. Eu amo café, eu amo estudar sobre café, eu amo métodos de fazer café, eu amo conhecer lugares novos de café, cafeterias no geral, e isso teve que passar por um novo significado para mim, pós-término. Basicamente, qual é o ritual de café que eu tenho para mim agora, que vai me ajudar a seguir em frente. Então, não sei se esse papo todo tá ajudando você, se tá piorando alguma situação, enfim, mas acho que é um desabafo, uma reflexão que eu gostaria, na verdade, e estou fazendo isso, compartilhando com vocês. Espero que ajude alguém. Se alguém se identificou e passa ou passou pela mesma coisa que eu posso falar é que assim, vai passar, tá? Mas você não vai fazer isso passar se enfiando num outro relacionamento, querendo viver as mesmas coisas. Olha pra dentro, cuida de você. Se você não se melhorar, você nunca vai estar pronto para viver um relacionamento. E assim, você não vai trazer de volta um relacionamento perfeito. Se fosse perfeito de fato, não tinha acabado, entende? Então, gerar essa expectativa é a pior coisa que você pode fazer. Mas assim, se melhore, cuide de você. E o que é para você viver, o que faz parte, o que é seu, que é do seu pertencimento, vai chegar a você. Então, curte seu café e vamos seguir em frente.